Na última semana, subiu cerca de 20% o preço da gasolina e do diesel. Apesar do reajuste da Petrobras às distribuidoras, os preços vendidos no Brasil ainda estão abaixo das cotações internacionais. E sobre esse assunto que afeta, claro, diretamente o bolso de todo o brasileiro com ou sem veículo particular, a gente conversa agora com José Alberto Paiva Gouveia, que é presidente da Sincoppetro. Presidente, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Obrigado, bom dia a vocês. Logo que nós anunciamos, trouxemos a informação aqui no Jornal da Manhã, logo que houve esse reajuste ou esses reajustes por parte da Petrobras, já começou-se a levantar qual seria o impacto desse reajuste às distribuidoras nas bombas de combustíveis. E, inclusive, o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pediu mais fiscalização para que esses postos não ultrapassem muito uma margem que ele acredita que seja uma margem justa desse reajuste nas bombas, que é de cerca de 30 centavos por litro, que foi essa margem que ele deu nessa postagem nas redes sociais. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo. O nosso repórter Rodrigo Viga tem acompanhado muito de perto isso, de que essa margem não tem sido muito obedecida em todos os postos. Como é que está a realidade aqui em São Paulo? O senhor tem informações? Bom, Lívia, a gente, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de tentar explicar um pouquinho melhor para o consumidor, do que nós estamos passando. O que se esquece é que só se olha o posto de gasolina, só se vai olhar a ponta. Quer dizer, ninguém foi levantar quanto a distribuidora efetivamente passou para os postos. Então, se o governo quer fazer a coisa dizendo valores, mostrando valores, ele não pode acompanhar isso só na ponta final. Ele teria que acompanhar isso também nas notas, nas distribuidoras. Porque não adianta o governo falar que vai subir 30 e a minha distribuidora subir 40, que eu não vou conseguir repassar 30. Eu vou ser obrigado a repassar o que a minha distribuidora realmente me repassou. Isso é o que está faltando. Está faltando acompanhamento de perto de toda a cadeia e não só na ponta do revendedor, porque fica muito fácil ir no posto e ameaçar o posto. Fecharam alguns postos aqui no Brasil e fomos ver, eu fui atrás inclusive, a companhia tinha subido 37 centavos. Como é que ele vai passar 30 se ele teve um aumento de 37? Outras companhias subiram em torno de 40, 38, 29, 42, tem diversos preços. Então, o que precisaria ser feito com toda a consciência é acompanhar o custo também que o posto está pagando. Doutor José Alberto, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, é sempre bom esclarecer. A grande discussão também é a seguinte, ainda há uma defasagem desses preços, né? De que maneira o governo deve fazer esse repasse? Porque lá no começo se falava que podia até mesmo ser feito um repasse de todo o valor defasado, mas ainda bem que isso não aconteceu porque o impacto da inflação talvez é maior, mais pontual. Mas o que o sindicato espera para os próximos reajustes? Deve ser feito de que maneira? Olha, na grande realidade nós temos defasagem na gasolina em torno de 51 centavos, ainda, com todo o aumento que já houve. E no óleo diesel, em torno de 30 centavos também, ok? Lógico que isso depende muito da importação. Nós temos hoje 25% a 30% do nosso consumo importado. Então, toda vez que o governo tenta represar essa quantidade que tem aí de diferença, nós temos esses aumentos loucos que aconteceram. Quer dizer, isso não aconteceu essa semana, isso vem acontecendo durante alguns meses. O governo segurou por causa de inflação, por causa de dar uma explicação melhor para o consumidor, só que não tem saída. Ou ele repassa ou a Petrobras quebra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, veja, às vezes é mais fácil em conta-gotas do que numa vez só, que o consumidor sente muito mais. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. E outra coisa que tem que ser vista é que o produto que poderia nos dar socorro nesse momento, que é o etanol, também está subindo. Já subiu 20% e isso ninguém falou nada. Presidente, agora seguimos com a participação do nosso comentarista nesta manhã de sábado, Nelson Kobayashi. Senhor José Alberto, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber a sua avaliação e do sindicato sobre a nova política de preços adotada pela Petrobras. Antes a gente tinha aquela questão de paridade, que isso
para o cidadão comum, de certa forma, parecia uma política mais clara. Agora, pelo menos para grande parte, pelo menos para a maioria das pessoas, a gente não sabe exatamente quais são os critérios adotados nessa nova política de preços. Qual a sua avaliação? Como o senhor avalia, o senhor comenta essa questão da nova política de preços da Petrobras? Ô Nelson, um bom dia primeiro, muito obrigado pela pergunta, que na realidade nós estamos tão perdidos como todo o Brasil. Os economistas estão perdidos, o consumidor está perdido, porque ninguém tem um parâmetro de como isso está funcionando hoje. Você disse claramente, a gente antes sabia como é que funcionava, hoje a gente não sabe. A caixa preta, de vez de ser aberta, ficou mais fechada ainda. Quer dizer, eles mudaram a política sem nenhuma explicação para ninguém. Ninguém sabe o que houve na mudança da política, mas a gente não tem nenhuma condição de prever o futuro. Quer dizer, se a gente for trabalhar com o padrão anterior, falta aumento para o consumidor ainda. Se a gente for trabalhar com essa nova política, a gente não sabe o que vai acontecer. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Agora, o que eu gostaria é que o governo viesse a público, né? Falasse exatamente o que está fazendo, exatamente o que nós teríamos que fazer. Agora, de uma situação, eu não tenho nenhuma dúvida. Ou o Brasil acompanha o mercado internacional porque ele importa 30% do produto, ou ele vai quebrar a Petrobras. Isso não resta dúvida. Agora, inclusive, presidente, eu estou com uns dados aqui que, com certeza, o senhor tem esses dados muito mais atualizados do que eu. Parece que hoje no Brasil, não falando só em nível de São Paulo, no Brasil são importados cerca de 2% do montante total de gasolina que é consumida aqui no país e 25% do diesel, é isso, né? Ainda estamos nesses patamares. No diesel você está correta, no diesel você está correta. Na gasolina entre 10% e 15%. Entre 10% e 15% na gasolina e 25% no diesel. No diesel, sim. Sim. Eu estou citando... Só para concluir, presidente, eu estou citando esses percentuais e até aproveitando para o senhor atualizar esses dados para a gente, porque o próprio Jean Paul Prats é um crítico da paridade internacional, porque ele diz que o volume que é importado desses combustíveis é baixo perante o que é movimentado só nacionalmente e daí não se justificaria essa política de preços de paridade internacional. Queria ouvi-lo mais sobre isso, presidente. Olívia, você está tão esclarecida que eu não tenho muito o que esclarecer para você, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Vai faltar produto se continuar fazendo isso. Porque nenhum importador independente vai comprar produto mais caro para vender mais barato. Quer dizer, isso precisa ficar claro para o governo. Ou o governo assume isso, ou então nós vamos ter o quê? Falta de produto no mercado. Nós hoje, nós já temos dificuldade de fazer pedidos, os pedidos são cortados, alguns postos não recebem o pedido, então nós vamos ter problema de produto, sim, não gostaria, mas se houver uma corrida, eu não sei o que pode acontecer. Hoje nós temos postos que estão com os estoques no limite, isso ninguém fala. Doutor Zé Alberto, para esclarecer também o nosso público, claro que tem a incidência de impostos e isso varia muito em todo o Brasil, mas por que alguns estados continuam com a gasolina aqui mais alta do que São Paulo? Rio de Janeiro, por exemplo, o próprio Viga, nosso repórter lá do Rio, sempre cita que o preço lá é mais alto do que aqui. Por que isso acontece? Olha, Tiago, isso tinha uma explicação anterior, que era as diferenças de ICMS. Hoje não existe mais isso. O ICMS hoje é ad-rem, é todo mundo junto, todo mundo no mesmo valor. Então, essa diferença que existe, cada estado tem que dar uma explicação diferente. Porque, veja, não deveria existir tanta diferença, a não ser no custo do frete, no transporte, isso sim. Agora, fora isso, não teria motivo nenhum mais. Desculpe. Bom, o Kobayashi faz mais uma pergunta. Dr. José Alberto Paiva Gouveia, que é presidente do Sincopetro. Eu gostaria de saber, presidente, sobre uma ideia que, vez ou outra, vem se aventando, que é a de subsídio do governo em relação ao preço do combustível. O próprio Jean Paul Prats, quando era parlamentar, tinha essa ideia, inclusive em projeto de lei, em discussões do próprio Congresso, de que o governo subsidiasse para manter uma estabilidade do preço, para que tivéssemos uma previsão e isso não impactasse de uma maneira muito repentina o preço dos fretes e o lucro ou prejuízo daqueles que trabalham
neste ramo. Qual a sua avaliação sobre essa ideia de subsídio para o preço dos combustíveis? Na minha visão, eu não sou favorável a subsídio nunca. Subsídio é alguém está pagando para alguém usar mais barato, né? Isso é o subsídio. Vai tirar de alguém para poder alguém pagar mais barato. Subsidiar gasolina e diesel em custa de saúde e educação e transporte, eu sou contra. Sempre fui e vou continuar sendo. Acho que para subsidiar não é o caminho. O caminho é tentar discutir com o consumidor, com a imprensa, com todo mundo, o porquê que o preço houve esse aumento. Pois bem, queria agradecer-lhe. Conversamos agora com o presidente do Sinqopetro, José Alberto Paiva Gouveia, que nos atendeu tão gentilmente neste sábado de manhã. Presidente, bem-vindo sempre. Bom dia, bom fim de semana. Muito obrigado, estou sempre às ordens de vocês.